Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Fábio Rios, sou diretor comercial e marketing da Neowin. É um prazer para a gente hoje estar iniciando o nosso primeiro podcast, né, um podcast chamado Neowin Talks. A ideia aqui é que a gente consiga fazer conversas com vários profissionais do nosso setor de atuação, né, de comunicação, marketing, e temas relacionados, para que a gente possa desbravar aí inúmeros pontos, o que nos gera dúvidas, né, e necessidade de maior conhecimento, para que a gente possa seguir fazendo o que a gente faz bem feito, né. Nesse primeiro podcast, não tem como a gente não, nesse momento que a gente vive aí, não tem como a gente não falar um pouco de coronavírus, né? A gente enfrenta aí uma crise desde o final do ano passado, né? Em relação à pandemia do novo coronavírus, né? E o Covid-19. Rapidamente ele saiu da China e tomou conta do resto do mundo, né? Isso tem gerado inúmeras questões e na nossa área não é diferente, né? As empresas têm em várias circunstâncias aí aumentado a sua necessidade de gerir crise, né, em vários negócios que estão diminuindo, muitos deles sumindo na linha do tempo, né, outros negócios que acabam ganhando uma visibilidade um pouco maior, né, então a gente vem acompanhando isso. E o que isso tem a ver com dados, né, que é o nosso tema de hoje. A gente vai conversar com o Fabiano Goldoni, né, que é sócio da Alright, é uma empresa de mídia programática, e a nossa intenção é conseguir justamente entender aí como que todo esse cenário que a gente está vivendo impacta as marcas, né, e sobre maneira como que a gente pode trabalhar dados para conseguir melhorar o processo decisório e reverter ou suavizar, na medida do possível, tudo isso que a gente vive. Fabiano, tudo bem contigo? Oi, tudo bem? Obrigado pelo convite para participar do Neowin Talks. Maravilha, é um prazer estar contigo aqui hoje. É a nossa primeira edição, como eu já tinha dito. E vou começar te fazendo uma pergunta aqui. Dado esse momento, né, que a gente tem acompanhado, existe uma mudança muito grande aí no comportamento dos consumidores, né? A gente vê, por exemplo, que tudo é ligado à internet de uma forma geral, como as compras online, serviços online, inclusive regulamentação, né, que o Brasil acabou acelerando alguns movimentos e a gente já consegue fazer consulta médica, por exemplo, a telemedicina aprovada, mas assim, todo mundo se adaptando de uma maneira geral, né? Professor de academia, personal trainer fazendo isso remoto também, né? Existem muitos impactos que a gente vê o Covid-19 trazendo para o consumo e para o comportamento. Eu queria que tu falasse um pouquinho disso, o que vocês têm observado aí na Alright que deve mexer um pouco com a maneira como as pessoas lidam com essas tecnologias. Bom, a primeira coisa que a gente percebe, assim, nesse momento, e depois de já 2 semanas, pelo menos, assim, né, de isolamento social, a nossa empresa está toda em home office, e a gente percebe que é como se a gente tivesse se teletransportado para 2030, como se a gente tivesse avançado 10 anos em 2 semanas, né? Tudo agora é online, as pessoas chamam, a gente chama aqui em casa, a gente chama o mercadinho da esquina ali, que a gente tinha o maior prazer de comprar as coisas ali, tinha a fruta mais fresca, né? Tinha o pãozinho mais quentinho, agora a gente tem que fazer online. Então, eu tenho uma prima que o marido dela é personal trainer, super conceituado, assim, agora ele está fazendo transmissões ao vivo no Instagram e já tentando se reinventar como personal trainer online. E a gente percebe que pequenos negócios e grandes negócios foram afetados praticamente da mesma forma, claro que cada um com a sua dimensão de mercado, né? Então, o comportamento das pessoas, ele forçadamente mudou, e é interessante que a gente percebe, assim, que as marcas, algumas ainda não caíram na real. A impressão que eu tenho é essa, assim, que como isso é uma quebra de paradigma muito grande, né, ser teletransportado para 2030, assim, num soco, né,
em 2 semanas, tudo online, tudo remoto. Claro que, paralelamente a isso, existe toda uma crise econômica que acontece, porque a adequação, ela demanda um tempo para acontecer, né? E a crise, ela é consequência disso. Então, a gente percebe que algumas marcas não caíram na real, outras já estão entendendo melhor como comunicar nesse momento, né? Qual é o tipo de comunicação, mas paralelamente ao tipo de comunicação também tem uma adequação do negócio que tem que acontecer, né? E eu vejo que essa quebra de paradigma, ela começa na fase da aceitação, assim. A gente primeiro tá entrou na fase do desespero, tipo, nossa, caiu a casa. Agora vem uma fase da aceitação, que é o futuro como nós imaginamos, ele não existe mais. E aí a gente precisa repensar as coisas do zero, né? Perfeito. E nessa mudança, assim, como é que tu percebe, como que as marcas podem usar isso a seu favor, né? E fala um pouquinho do papel dos dados também nisso tudo, né? Como que as marcas podem aproveitar esse momento, não para somente sofrer ou somente chorar sobre o leite derramado, mas como que elas podem fazer para reverter isso e gerar oportunidades ao seu favor? O uso de dados, ele depende do domínio de tecnologia. Então, cada vez mais as marcas já vêm buscando o domínio de tecnologia para dominar dados e entregar um maior nível de customização para o seu consumidor, seja em nível nacional, né, marcas globais buscando customizar cada vez mais em nível nacional, marcas nacionais buscando customizar cada vez mais em nível regional, e marcas regionais também tentando buscar cada vez mais customizar em nível individual, né? Claro que dependendo do quanto tu domina tecnologia, mais tu consegue customizar a oferta e a comunicação, né? Então, na verdade, ela é um momento de adaptação em que quem conseguir se adaptar, dominar as tecnologias de uso de dados, de monitoramento de informações, também vai ter uma vantagem competitiva. É como se o mercado inteiro... esses dias eu fiz um paralelo que era o seguinte: o mercado, né, consumidor, o mercado consumidor, ele é como se a gente estivesse sempre numa corrida, né? Todo mundo correndo ali uma maratona infinita, e ali lado a lado, né? As marcas ali com nível de competitividade muito grande, então dificilmente a gente tem um maratonista lá disparado lá na frente, todo mundo muito parelho. O coronavírus foi um obstáculo que fez todo mundo tropeçar e cair no chão. Quem se levantar mais rápido, né, vai ter uma vantagem muito maior, porque, né, quando todo mundo tropeça, tem uns que simplesmente não levantam mais, né, quebra a perna, e outros, né, conseguem se cair mais suave e se levantar mais rápido. Então acho que é isso, assim, esse é o momento de cair suave, né, tentar não quebrar a perna, né, entender, dominar a tecnologia, dominar o momento, agir rápido, para não, nesse obstáculo que fez todos os corredores caírem, não quebrar a perna e ficar para sempre para trás, né? Sensacional. E aí nessa linha a gente percebe também, né, que assim, a demanda que as pessoas têm por consumir conteúdos locais acaba aumentando muito, porque as pessoas estão preocupadas com que o seu prefeito, né, o seu governador, enfim, está fazendo de ações para conseguir remediar de alguma maneira o impacto, né, que esse momento oferece, né, em várias áreas, saúde pública e assim por diante. Então, o volume de consumo de conteúdo local, né, notícias locais, enfim, o conteúdo local, ele acaba aumentando mais. Como é que tu vê oportunidades que podem surgir para marcas regionais, por exemplo, no momento desse? Será que existe esse apelo? Eu acredito que cada vez mais é possível monitorar o diálogo, né, entre o consumidor, as marcas e as notícias
em nível regional, e não só as marcas regionais podem tirar proveito disso, mas também marcas nacionais que podem dominar ferramentas que entregam essa regionalização. Enfim, a própria Neowin tem essa capacidade de entregar isso em nível regional. Nós, lá na Alright, a gente também daí faz a outra ponta, né, de entregar a comunicação em nível sempre mais regionalizado. E então, o que acontece hoje é que as notícias regionais, isso eu digo lá, olhando dados que nós dominamos, né, porque nós temos uma rede de 216 publishers regionais hoje, aumentou o tráfego de 25% a 30% nas notícias regionais. A gente vê as pessoas querendo saber, não se tem 800 mortos na Itália, eles querem saber se tem alguém infectado na vizinhança, na cidade, né? Então, o impacto do problema também é bem regionalizado. A gente tem aqui o caso bem próximo aqui no Rio Grande do Sul, da cidade de Bagé, em que, até onde eu tenho a informação que eu pude receber, aconteceu de alguns médicos estarem contaminados e eles fizeram uma reunião dos médicos da cidade para saber o que fazer com o coronavírus, sem saber que eles estavam contaminados. E acontece agora que praticamente todos os médicos da cidade se contaminaram. Nossa. Nessa grande reunião que eles fizeram presencial, porque é uma cidade pequena, que, né, eu posso estar aqui dizendo alguma coisa fora da realidade, assim, mas não muito, tá? O que aconteceu foi isso, assim, teve uma reunião de médicos na cidade e alguns estavam contaminados, né? Então, o que acontece hoje é que tem um problema regional muito específico lá naquela cidade, que fica aqui na campanha, né, no Rio Grande do Sul, e enquanto isso, numa outra cidade muito próxima, não tem nenhum contaminado. Então, as informações locais, elas são muito, muito específicas sobre o mesmo assunto. Né? E então, o que se percebe é que alguns conteúdos, sair muito, dominando esse sentimento local, e ao mesmo tempo as marcas precisam extrair essa informação de forma regionalizada, porque se uma marca olhar para o Rio Grande do Sul como um todo, vai ter uma informação num bloco que pode dizer uma coisa, mas ao mesmo tempo em regiões específicas a realidade é muito diferente. Se a marca conseguir se comunicar com essas regiões de forma mais individualizada, mais específica, né, a comunicação lá para a cidade de Bagé vai ser uma, mas para a região lá onde não tem nenhum contaminado, ela pode ser outra, né? Então, eu vejo isso, assim, que é preciso dominar o dado nas duas pontas, né? No monitoramento, mas também na hora de entregar o conteúdo. Perfeito, perfeito. Aí, nesse sentido, né, tu falou assim que a Wright faz uma entrega, né, que permite uma super personalização da mensagem, né? E a gente vê, por um lado, que no momentos de crise como esse, e impactos sérios na economia, como a gente começa a perceber, e infelizmente isso deve, né, ter um desdobramento talvez um pouco mais sério aí nos próximas semanas e nos próximos meses, a gente percebe que existe impacto normalmente em corte de verba publicitária, de marketing, enfim. Nessa situação, assim, existem formatos ou entregáveis que acabam sendo mais certeiros, né, conseguem gerar resultados melhores para que as marcas possam se comunicar com os seus clientes num momento como esse? Como eu disse lá antes, né, tudo precisa ser repensado sob uma nova ótica, um novo paradigma. E esse novo paradigma, ele tem como pilar principal a orientação de não sair na rua, né? E quando a gente pensa nisso, a gente pensa o que fazer com a mídia out of home, né? O que fazer com a mídia contratada em exibição, em outdoors, paradas de ônibus e outros, né?
é complicado estar na cadeira, né, do executivo de marketing nesse momento, assim, porque muitas decisões foram tomadas, inclusive olhando o ano inteiro, que precisam ser revistas. E alguns formatos que a gente percebe que começam a simplesmente serem cortados, assim, mais de 50% na previsão de investimento. Então, a mídia impressa, que já vinha sofrendo muito, também acaba tendo sua entrega reduzida ainda mais, né? Uhum. A TV, que é um veículo, né, a TV aberta, né, que é um veículo de grande alcance nacional, tem agora um momento de crescimento da audiência, porque as pessoas estão ficando mais em casa, então também acaba se sobressaindo. Mas, como eu falei antes, o que permite a individualização, né, da mensagem, assim, a segmentação da mensagem, vai ser priorizado, porque as marcas vão começar a olhar também regionalmente, como comunicar para São Paulo, diferentemente de Manaus, né, diferentemente de Belém do Pará. São realidades agora que estão do Brasil, que está se distanciando cada vez mais, assim. Porém, o tema central continua sendo essa mudança toda. Então, hoje, através principalmente da mídia digital, é possível regionalizar mais, mas ainda tem o rádio. O rádio hoje tem uma função regional extremamente importante e que vem também aumentando a participação, né, na vida das pessoas a partir do momento que ele é o regional real-time ali, mais popular ainda, né, entre a população. Então, a mudança dos meios, ela tem que ser feita sobre essa nova ótica, né? Entender que a vida ela vai voltar ao mundo externo, só que cada vez de forma mais gradual. Então, nesse primeiro momento, se vê assim que as marcas migraram muito tanto para o digital, como mudar, principalmente as marcas, a primeira coisa que elas fizeram foi mudar o discurso, né? Porque não dá para te continuar oferecendo os mesmos produtos da mesma forma para o Brasil todo. Então as marcas foram mudando o seu discurso. E aí se vê agora uma migração, uma mudança na estratégia de canais, né? Então a regionalização, ela tem ferramentas muito boas ali no rádio e no digital, principalmente. Os meios que ainda, obviamente, vão sobreviver, mas nesse primeiro momento eles foram muito afetados, que é principalmente o caso da mídia exterior. Perfeito, perfeito. Bom, quando a gente fala em rádio, a gente, né, categoriza assim, naquele bloco de mídia tradicional, né? Quando a gente fala em digital, a gente tem essa questão de classificar como mídia social, né? A mídia social dando amplitude para que qualquer pessoa possa falar, não é algo de hoje, né? A Minha fez estudos aí recentemente, tem analisado bastante isso, mas a gente vem lá desde a eleição lá nos Estados Unidos, do Trump e tal, e antes disso a gente já percebia o crescimento de informações falsas, né? As chamadas fake news, né? Quando a gente vai começar a pegar uma marca, né, que vai começar a observar um conteúdo local, né, vai começar a entender com mais profundidade o novo comportamento de uma localidade, né, de uma área geográfica que talvez ele olhasse de maneira mais superficial através de outros meios, né? Nesse momento, como que a gente pode usar a tecnologia como aliado para combater a informação errada, né, que acaba não só vitimizando a população, né, porque a sociedade é impactada e daqui a pouco, sei lá, faz uma bobagem, né, para se prevenir do coronavírus e acaba prejudicando a sua saúde, como a gente tem visto aí algumas questões. Mas as marcas também podem ser impactadas por isso, né? Como que a tecnologia pode ser um aliado para tentar combater isso? Bom, eu vejo isso por dois pontos de vista. Primeiro, o ponto de vista das marcas e depois o ponto de vista do usuário. Do ponto de vista das marcas, já vinha
tendo um movimento de busca pela segurança, que a gente acaba denominando brand safety, né? As marcas vêm buscando cada vez mais segurança, que tem a ver com contexto, não aparecer em fake news, mas também tem a ver com fraude em mídia digital, que é algo que existem daí ferramentas para combater impressões falsas e também desvios ali de relatórios, né? Podem acontecer. O Facebook recentemente teve se desculpando e até devolvendo dinheiro para as marcas em relação a isso. E para as marcas, a questão do fake news, ele afeta, porque a marca ela não quer aparecer numa notícia falsa, mas muitas vezes quem está lá pilotando as ferramentas de mídia digital não consegue evitar isso, ou não sabe como evitar isso. Então, é muito importante dominar esse tipo de ferramenta e ter parceiros que entregam veículos qualificados, né, como premissa, para que a marca não sofra do ponto de vista de contexto, né, de aparecer em fake news. Quando a gente fala em mídia programática, que entrega a marca, que coloca a marca em portais e aplicativos. Quando a gente vai para as plataformas, como Facebook e Twitter, a gente vê que esse discurso vinha suave ali, e até eu confesso assim, que eu bastante decepcionado, tanto com Facebook como Twitter, que fizeram muito pouco depois das eleições dos Estados Unidos, em 2016, depois do Brexit, que foi daí pouco depois, e agora teve um episódio final aí de decisão também impactado por fake news, depois das eleições no Brasil, das eleições em outros países como, se eu não me engano, Nigéria, a Índia é muito afetada por fake news. O WhatsApp na Índia chegou a monitorar, quebrar uma premissa de criptografia deles lá e monitorar envios de conteúdo, porque os linchamentos estavam fora de controle na Índia por conta de fake news. Então, as plataformas vinham fazendo muito pouco, mas agora, como o impacto na vida humana está sendo muito mais palpável, né, porque de fato as pessoas estão morrendo por causa disso, a gente percebe o Twitter e o Facebook tomando atitudes mais radicais. Então, eles foram lá e apagaram pela primeira vez postagens de um presidente da República. Né, isso é bastante sério. Então, isso dá um pouco de esperança na atitude das plataformas, porque eles sabem que as marcas estão questionando isso cada vez mais, e a partir do momento que isso começa a afetar a vida de fato, assim, de forma tão palpável, as marcas elas vão começar a tomar certas decisões mais duras de tirar investimento, porque as plataformas não estão coibindo as fake news que hoje, né, que antes poderiam ali influenciar no resultado de uma eleição, ok, isso se manobra. Agora, quando isso afeta diretamente a vida em milhares de mortes, né, daí é mais grave. Então, eu percebo isso, assim, que as plataformas, né, que estão ali em paralelo com a mídia programática, né, a mídia programática trabalhando ali a internet aberta dos portais e aplicativos, tem a sua atuação e pode filtrar por contexto, né? Pode filtrar por tipo de ambiente em que a marca aparece. Já nas plataformas, não tem como filtrar a marca, ela pode aparecer exatamente abaixo ou acima de uma notícia falsa, né? E isso é muito grave para as marcas. Então, eu vejo que a mídia programática e as plataformas, cada um tem a sua missão aí de melhorar esse ambiente. E as marcas precisam exigir essa melhoria desse brand safety contextual, né, e fazer com que tanto o seu operador de mídia programática, a sua equipe que opera mídia programática esteja atenta a isso, quanto que cobrar essa atitude das plataformas que vão lá depois bater pedindo mais investimento, né. Então, em termos, olhando para as marcas, essa é a minha visão. Para o usuário, as fake news, elas são algo que daí precisa de uma educação digital acelerada, né?
voltando naquela brincadeira de dizer que fomos projetados para 2030, lá em 2030 a gente já deveria ter um sistema que ensinasse as crianças a diferenciar uma notícia falsa de uma notícia verdadeira. Então, para o usuário, essa educação digital ela precisa ser acelerada. E aí, a gente estava comentando em off aqui, né, antes de iniciar a gravação, o nosso papo, sobre o boatos.org. Eu já há algum tempo eu digo que, para mim, o boatos.org ele vai ser tão importante quanto a Wikipedia, né? Eu digo o Boatos como um site, mas como uma categoria. Esses sites que verificam notícias falsas e ajudam as pessoas a entender como uma notícia falsa é construída, como ela aparece, como ela é transmitida, né, eles são hoje fundamentais para que essa educação digital se acelere ao nível que a gente deveria ter em 2030, só que agora a gente precisa ter na semana que vem, né? Sim, sim. Não, sensacional, sensacional. Porque, de fato, esse é o tipo é aquilo, né? Por um lado, pode haver uma leitura, e, de fato, assim, eu vejo que isso acontece, de que algumas dessas plataformas que vêm fazendo iniciativas de fazer essa curadoria do conteúdo para eliminação de fake news, algumas acusadas, inclusive, de ser tendenciosas, né? Retirando informações que poderiam levar, né, a um determinado tipo de comportamento. Por outro lado, é justamente essa questão de que, se elas continuam levando a informação equivocada e o negócio dessas plataformas é o conteúdo, né, a perda de credibilidade, ela certamente ela é muito maior, né, do que um eventual risco de ela estar eliminando alguma coisa que possa ser séria, né? Mas entendo que existem cada vez mais estruturas dentro dessas plataformas que fazem um processo de curadoria e de validação que vai ao encontro desses outputs que a gente tem visto aí de bots.org, né, noticiasfalsas.com.br e várias outras que acabam nos permitindo, né, um oásis de oportunidade para validação e a gente ter um impacto menor. Mas nisso tudo, Fabiano, nesse cenário todo assim, que a gente está inserido agora, tem marcas também que estão conseguindo aproveitar melhor esse cenário, né? Não sei se fui vítima de fake news ou não, mas eu vi uma informação no veículo americano dizendo que a Amazon estava contratando assim dezenas de milhares de pessoas, né, para o volume de demanda, né, por e-commerce aumentou demais, então impactos em centros de distribuição, impactos em delivery, entre outros, né, acabam aumentando muito. Como é que você tem percebido assim no nosso mercado brasileiro? Existem produtos e serviços que estão sofrendo impactos positivos? Sim, a gente fez uma avaliação do perfil dos anunciantes e a variação de investimento desses anunciantes em mídia programática através das plataformas que a gente trabalha. Uhum. E a gente percebeu uma variação negativa de alguns segmentos bastante óbvios, como, por exemplo, viagens e turismo, e uma variação positiva de outros segmentos, né? Ou seja, anunciantes aumentando o investimento em outros segmentos, como higiene, alimentação, e tinha um outro segmento também que estava crescendo, que era o e-commerce. Ele não demonstrou uma variação muito grande, mas a gente sabe que de mídia, tu fala. No investimento de mídia. Então, o e-commerce não apresentou uma variação tão grande, né, nessa análise que a gente fez, mas a gente percebeu um aumento na parte de alimentação, que é um pouco o segmento de delivery, né? Então, marcas como iFood, Uber Eats, aumentando o investimento em programática, e outras marcas do segmento de higiene, limpeza e beleza também, né? Vestuário
teve ali uma variação bem pequena, positiva, mas não foi quase o mesmo valor, assim. Então, a gente percebeu, assim, que uma análise, assim, um pouco mais macro, todo item de uso pessoal e básico, né, voltado para alimentação e limpeza, principalmente, teve uma variação positiva. Então, tem esse tipo de segmento tá crescendo. Depois, numa conversa aí com também uma pessoa da área de investimento e venture capital, se falou muito sobre startups, né? E nós conversando sobre startups e algumas startups estão se sobressaindo, principalmente aquelas que envolvem a área de logística, de e-commerce, também startups da área que envolvem tudo que for né? Teletrabalho, telemedicina, EAD, esses segmentos que lá em 2030, né, seriam assim, todo mundo vai fazer faculdade EAD. Bom, agora a gente vê que quando eu digo todo mundo, não é todo mundo, tá? É só uma força de expressão. Depois claro, o pessoal vem reclamar aí no podcast aí que eu vou andei falando bobagem. Fake news, fake news. Fake news. Não, a gente sabe que existe um crescimento, né, do ensino à distância, né, a gente sabe que existe tu mesmo mencionou aí a telemedicina. Então, as startups que estão voltadas para isso, né, para tudo que for entrega de serviços e conteúdo remoto, elas estão, assim, num momento de crescimento, assim, né, de crescimento de expectativa. A Amazon, eu também recebi essa notícia que a Amazon ia contratar 100 mil pessoas, né, um negócio, isso, assim, enorme, assim, nossa, 100 mil pessoas é bastante gente. E eu não sei exatamente se essa notícia era verdadeira ou não. Eu tenho um amigo que trabalha na Amazon em Milão, né, que é uma das regiões mais afetadas, e ele disse que está até o pescoço de trabalho, que está em ritmo extremamente acelerado lá. A gente viu também aí umas notícias da Amazon que demitiu um empregado que fez um protesto lá em Nova York. Aí tem toda uma questão controversa em cima do por que ele foi ou não, por que ele foi demitido, se é porque ele fez o protesto, ou porque ele já estava com coronavírus, enfim. A Amazon é sempre um foco, né, de discussão, mas as notícias que eu tenho de dentro, né, da Amazon é que sim, estão com muito trabalho, as pessoas seguem comprando muito mais online, e uma coisa que eu percebi é que esses marketplaces, né, Amazon, Magalu também, agora recentemente eu instalei o aplicativo aqui porque me recomendaram dar uma olhada na Magalu, e aí eu vi que lá dentro tem um supermercado, né, não é só mais eletrônicos. Tem agora ali sabão em pó, entrega até em 2 dias, tem vários produtos e eles estão mandando push notification aqui para mim direto sobre esse tipo de produto. Então se nota assim que lá de dentro, né, já tem uma orientação para vamos oferecer produto de supermercado para as pessoas. Então tem uma mudança do próprio e-commerce aí de se adequar a esse momento em que as pessoas estão, né, dentro de casa e precisando de itens mais básicos. Bacana. Excelente, Fabiano, excelente. Eu acho que assim, de toda a nossa conversa aqui, eu acho que a tua metáfora ela foi muito feliz, assim, né, de que esse é um momento onde de fato as marcas elas estavam numa corrida, né, e talvez, como tu falou, com uma distância entre um player e outro não significativa. O Corona chega como um super atalho, sobre um super obstáculo para isso. Todo mundo tropeça, né? Alguns caem mesmo, outros cambaleiam ali, mas quem conseguir se levantar mais rápido, né? Sem dúvida nenhuma que deve conseguir aproveitar melhor não só o momento na medida do possível, mas estar fortalecido para a evolução. E é muito bacana, é algo que eu já ouvi em mais de um fórum, justamente o quanto as marcas estão sendo reconhecidas pelos seus consumidores na contribuição que estão fazendo, né, para conseguir combater ou minimizar,
né, os impactos da crise, né? A gente vê aí Ambev fazendo álcool gel, inúmeras marcas fazendo doações, e é bacana porque a gente percebe muito movimento regional, né? Então, determinada marca que tem a sua matriz em determinado local, ele vai lá e faz uma doação de X milhões de reais para os hospitais locais, né? Então, me parece que essas ações, elas também vão favorecer, né, a reputação daquela marca, a percepção daquela marca, e parece que fica um pano de fundo assim da nossa conversa de hoje, que de fato todas aquelas que tiverem capacidade, né, e tiverem capacidade financeira também naturalmente, né, não é só a intenção, mas também a capacidade de conseguirem minimizar os impactos do seu ecossistema agora, né, e já trabalharem estratégias para avançar de uma maneira melhor nesse cenário que esperamos que se avizinhe o quanto antes, né, num possível término da pandemia, possivelmente elas vão conseguir surfar um pouco melhor. Fabiano, não sei se tu quer deixar alguma dica adicional, algum recado para as pessoas, fica à vontade aí. Eu primeiro quero agradecer aí a possibilidade de poder ter essa troca, né, conversar com vocês sobre isso, expor aí nossas ideias, nossas visões. Quando eu falo nossas é porque o que eu falo aqui é muito construído, né, em conjunto com toda a equipe da Allright. Não somos uma empresa de uma ou duas pessoas, né, a gente constrói muita coisa junto lá dentro. E a gente troca muita informação, sempre debatendo, assim, né, essas questões. E então eu agradeço muito essa oportunidade de poder trazer essa visão. Acho que sempre é um bom momento para a gente conversar, né? Eu tenho visto aí uma necessidade muito grande das pessoas trocarem informação, e eu acho que essa metáfora aí do tropeço coletivo, né, parte de suavizar a queda, né, o parte do processo de suavizar a queda é ver como é que o outro está fazendo para se levantar, ou como é que o outro está fazendo para cair mais suave, né. Então, trocar informações é super importante, assim, porque, de fato, também não esse mercado ele é uma corrida, mas ao mesmo tempo não adianta só um se levantar e terminar sozinho, né? E ficar lá sozinho no pódio no final. A corrida ela é necessário que tenha todos os participantes, né? A maior parte deles participando para que seja um bom espetáculo também, né? E para que seja coletivo e passe, né, a mensagem ali da participação coletiva, né? Então, meu recado final é justamente focado nisso, assim, que apesar de que a gente sempre vive uma corrida competitiva entre as marcas, entre as pessoas e profissionais do nosso segmento, de nada adianta a gente ficar sozinho, né, no futuro, porque talvez não tenha nem consumidor para um mercado onde tem alguém sozinho entregando algo, né? Não tem a capacidade de absorver tanta coisa. E também perde um pouco do propósito, né, de existir se tu não tem um benchmark, alguém para acompanhar ali. Então, a gente precisa se unir, né? Esse, para mim, é o mais importante nesse momento, assim, a gente pensar na união e na capacidade de todos se levantarem juntos, mas ao mesmo tempo, claro, cada um buscando, né, a sua forma de se reerguer e de atravessar esse momento, assim. Mas a gente vive como um ecossistema, né, bastante complexo de empresas, né, hoje no Brasil, e a gente precisa que todo mundo se levante junto, porque lá do outro lado, para poder a economia girar, a gente precisa dos consumidores vivos, né? Isso é mais importante. Então, o momento é a gente unir forças aí com quem a gente puder, e nesse sentido eu agradeço aí muito o convite aí, porque, né, a Allright Newing tem aí negócios que são bem complementares,
E então fica aqui aberto já até o convite para a gente conversar sobre como unir forças, né, para se reerguer nesse momento. Que legal, que legal. Bom demais, só que agora tô falando isso, eu lembrei lá daqueles conceitos no final dos anos 90 e início dos anos 2000, a chamada competição, né? Que era competir de maneira colaborativa com os seus concorrentes em prol de construção de um mercado melhor, né? Um mercado mais saudável. E de fato agora não é nem tanto tornar o mercado mais saudável ou melhor, mas sim mantê-lo vivo, como tu está bem trazendo, que é de fato a preocupação que toda a economia tem agora nesse momento, para que a gente não precise dar tantos passos para trás, né, e retomar tanto aquilo que a gente conseguiu construir até hoje. Bom, Fabiano Goldoni, sócio da Alright, quero te agradecer demais o nosso convite mais uma vez, foi muito rico o papo, eu gostei muito. E queria agradecer também a todas as pessoas que estão aí ouvindo o nosso New in Talks, né, o nosso primeira edição aí do podcast da Newin. A nossa missão aqui é tornar a informação acessível e útil para todos, e esperamos que esse podcast ele possa ter apoiado ainda mais aí na nossa razão de ser. Obrigado a todos, até o próximo.